Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Hoje, dia 14 de dezembro, o ano vai chegando ao fim, mas aqui no Gregário Radio a gente segue firme com muitas boas notícias. Eu acho que a gente tem bastante assunto hoje aqui. A gente está ao vivo nesse domingão à noite, trazendo as principais notícias da semana. É claro que você pode acompanhar a gente no YouTube ou também no seu player de podcast favorito. Só não pode deixar de comentar aqui com a gente, nem de interagir conosco, né? E compartilhar, claro, esse episódio. É sempre muito importante pra gente os comentários. A gente começa já o dia aqui ao vivo com o pessoal direto do estádio do Itaquerão, lá acompanhando o Corinthians. Daqui a pouco tem o Vasco. A gente abre aqui uma brechinha ciclismo e futebol para brincar aqui nesse começo de programa. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui comigo hoje, o meu trio favorito aqui do Radio, Nicolas Sessler, Ana Lídia Borba. Sempre um prazer inenarrável estar com vocês. Nicolas, tá em Ribeirão, é isso? Esse Equipe, cenário não engana. esse cenário não engana, você conhece, né? De muitas horas de gravação e reuniões, né? Estou no meu quarto aqui, aproveitando um pouco. Fazia tempo, né? Esse cenário, para quem começou a acompanhar o Gregário faz pouco tempo, não conhece, porque poucas vezes deve ter me visto aqui, Tem razão, tem poucos razão. dias, né? A Durante. camiseta retrô do Gregário no fundo tá demais, mas eu tô reparando na camiseta de Iron Man do Nico Sessler aí, ó. Ó, quem sabe, né? A Aí a tatuagem tá Ana fazendo fica, por merecer ainda, né? Mas a a Ana camisa já fica dá pra feliz usar. até, né? Planos para aposentadoria. Deixa para daqui um tempo. Não Você deixa, tem essa deixa, camisa, deixa. Ana? Essa da Boalha eu acho que eu não tenho, mas porque é novidade, né? A Boalha tá no Iron Man tem uns 2, 3 anos, mas eu tenho algumas ainda da época. E a É. tatuagem, você fez? Não, não, Aí não, não não, não não. chegou para tanto, né? Não. Não, porque a camisa o Nicolas ainda pode usar, mas a tatuagem tem que A merecer, né? tatuagem não, é igual a tatuagem de atleta olímpico, né? Dos Então, arquinhos, essa os daí, arcos ó. olímpicos, se eu tivesse ido para uma Olimpíada, eu com certeza teria feito, mas a do Ironman não. E tem até uma história engraçada que a Lucy Charles, que é a atual campeã mundial, né, inclusive, de 70,3, ela tem uma tatuagem, né, atleta profissional que tem uma tatuagem de Ironman no tornozelo, né, e uma vez zoaram com ela porque, tipo, cara, como assim? Você é atleta profissional, você tem tatuagem do Ironman, né? Aí eu disse, não, quando eu fiz meu primeiro Ironman, eu nunca pensei que eu fosse fazer um segundo. Então, isso Então, zerei o tá game, né? registrado, né, então... Ana, É. para falar um pouquinho da semana aí, a gente tem muito tema legal, tem roupa nova, tem calendário. Queria ouvir seu primeiro destaque aí que chamou a atenção na temporada. Lembrando que hoje a gente viu o Mathieu Van Der Poel voltando, parou a Lamborghini, chegou todo rockstar, teve que suar um pouco para poder ganhar ali. Não foi tão assim, não acabou tão cedo a prova. Esse percurso de Namur é bem difícil, é bem legal essa prova. Sexta vitória dele, inclusive, nessa cidade, né, nessa sede das Copas do Mundo. Mas também teve Lucinda Brands, teve bastante coisa legal aí para comentar. Queria ouvir seus principais destaques da semana. Vou começar igual um boleiro, mesa redonda, assim. Não, eu acho que é bom, né, ter prova de novo, a gente fica animadinho. Essa chegada do Van Der Poel também é uma coisa que chama atenção, essa coisa da Lamborghini, enfim, é uma visibilidade diferente que traz para esse ambiente. Esse ciclocross é muito show, né? Porque é tipo a pista muito fechadinha, muita gente, é muita bagunça, é muito belga com muita cerveja. Então é uma vibe. A gente estava até falando aqui fora do ar, né? Uma vibe de off-season, apesar de, obviamente, ser uma temporada que gera dinheiro, que gera resultado, que gera uma camisa arco-íris no final dela. Tem esse climão de off-season, de tipo fazer força e tomar uma cerveja, que eu acho muito legal de acompanhar do ciclocross. Eu acho que os atletas, Ana, não estão tomando muita cerveja, tá? Quem está acompanhando a corrida, sim. Mas Não. Os que estão querendo ganhar, não, né? Talvez aquele mocinho que teve aquela câmera deve ter passado um pouquinho na conta, tá? Não, no dia anterior, né? Então, porque a etapa teve de tudo, né? Teve tombo do Van Der Poel, teve problema, né, com o Timonais, teve esse cara que teve uma câimbra, que eu não sei o nome dele, não soube identificar, a cena ficou aí marcante. É um percurso que descia muito da bike e empurrava muito a bike, né? Em vários momentos. Namur sempre é dos percursos mais técnicos do calendário mundial, né? Inclusive, aquela descidinha que normalmente os caras fazem sentado, né, Nicolas? Quando chove, quando tá mais úmido, ninguém consegue manter ali. Tem vários rolas, né? É um percurso duro.
tanto o Vanderpool quanto a Lucinda Brandt estão bem lá. É a quinta vitória da Lucinda também. Estão os dois vencedores, né, da etapa de hoje. A Lucinda, eu tô torcendo para ela chegar esse ano com chance de ganhar o Mundial, sabia? Porque todo ano ela começa muito bem a temporada, aí chega um certo momento que entra a Fem Van Empel e aí acaba a graça da Lucinda. E a Fem dessa vez não tá bem, né? Então, até começou e saiu fora de novo, falou que precisa de mais um tempo para entrar em forma. Vamos ver se a Lucinda consegue capitalizar em cima disso, mas é uma atleta que tem uma consistência, que anda um absurdo, que é uma baita de uma gregária na pista, né, na estrada. Então, assim, ia ser legal ver ela fazer uma baita temporada no ciclocross. Ia ser, a Puck PTC que fez segundo também tá de olho no Mundial, já falou isso. Eu acho que com a Van Empel não muito inspirada, né? A gente já falou aqui algumas vezes, abre esse espaço. Inclusive a Yolanda Neff, que também correu, fez quinto, né? Também já falando que queria buscar algo novo, sair um pouco do mountain bike, né? Repetitivo, vamos dizer assim, né? De anos de mountain bike. Voltou ao ciclocross essa temporada, fez um digníssimo quinto lugar, né, nessa etapa aí na mão. E ela não tá Ela acostumada, vinha mas é ganhando nos Estados Unidos. ela fez a temporada americana ali, ganhou umas provas, mas o negócio da Yolanda é que ela é uma das melhores pilotos de bicicleta que tem no mundo, assim, contando mulheres e homens, assim, é um nível de habilidade, tipo, Sim. muito surreal. Então, Habilidade e acho que um pouco de insanidade também, né? Porque às vezes você é, vê. Eu claramente diria que tem que ter um pouco de falta de juízo. tem falta de juízo. Eu Andam não bate. juntos, né, Ana? Quem desce Ana, bem tem eu problema. lembro na época do mountain. Bom, eu era ruim no mountain bike, né? Para quem a gente vai enganar. Mas eu lembro de olhar a Copa do Mundo, assim, a gente chegava, no Monster Antenne, todo mundo olhando ali, todos os brasileiros e tal. E aí, pra onde a gente vai descer, né? Deus, nunca viu tanta pedra na vida, não sei o quê, tal, barro preto. De repente vinha uma louca lá, bum. Pô, vou ter que descer agora, né? Não vai ter outra. Descia meio tudo balançando assim, aquela coisa assim, você fala, nossa, vai cair, cair. Não caiu, caiu na velocidade. E é isso aí mesmo. É, Junta uma mistura de técnica, um pouco de insanidade e tal, mas pilota muito e poucas pessoas no mundo são capazes de descer e pilotar e andar tão rápido em cima da bicicleta como ela, né? e tomara que ela se inspire novamente. Ela fez uma temporada bem discreta no mountain bike nesse ano, né? Que a gente ainda tá em 25, né? E pode ser bom para ela, pode ser legal essa experiência. Lembrando para quem tá acompanhando a gente que o Vanderpool estreou nessa semana. Na semana que vem já tem um embate entre ele e o Van Aert, que é sempre tão atraente, né? Tão marcante aí nessa uma década de mountain bike, de ciclocross. Ô Nicolas, eu te faço uma pergunta, você que é um cara que é especialista aí no ciclismo belga, a Lamborghini que o Vanderpool normalmente exibe na temporada de ciclocross, ela é conquistada pelo mérito no ciclocross ou no ciclismo de estrada? Quem que paga esse cheque aí da Lambo? Ah, eu acho que é uma combinação, na verdade, né? Porque o Vanderpool é figura pública na Bélgica. Figura pública como a gente tem aqui um jogador de futebol aí, sei lá, o Vinícius Júnior, Neymar, na época, alguém assim que realmente foge à bolha do ciclismo. Então, obviamente, ele recebe muito dinheiro pelos contratos e os endorsement deals que ele tem com os patrocinadores. Vamos lembrar, a Alpecin funciona em volta e cresceu em volta do que é o Vanderpool, iniciando pela época que ele fazia o ciclocross e depois o dinheiro que ele ganha na estrada. Mas eu confesso que eu não sei se a Lamborghini é comprada ou se é emprestada ali de alguma loja, alguma coisa. Ele tem um patrocínio da Lamborghini, então eu imagino que seja Um dia. um deal, um uso ilimitado aí, sem controle de Sim, como, milhagem. sei lá, diversos clubes de futebol, né? Às vezes, Sim, se não me falha a memória, o Barcelona tem um endorsement com a BMW, o Real tem com a Audi. Audi, tem sim. Exato, o Real tem com a Audi. Então, eles estão sempre buscando esse tipo de colaboração, porque, na verdade, o que eles querem é expor o produto, né? E pô, legal. E atinge o marketing, né? Vamos falar, seja qual for o marketing e qual seja o objetivo de colocar a Lamborghini na mão dele, atinge. Porque a galera vê, chama atenção, É, edição especial. já construiu, né, Ana? Você que
a pessoa do marketing aqui, que tem a manha das coisas, a estreia dele com a arvorezinha de Natal, todo o clima natalino que chega junto, né? Assim, tipo, já constrói toda uma imagem engatilhada ali, né? Com a figura do Rockstar, desse momento de temporada, né? Que o Nicolas já falou isso várias vezes, né? Que o que bomba mesmo é do próximo final de semana até a primeira semana de janeiro, ali, a sequência de provas de ciclocross, né? Que a E é galera muito legal. É pira muito legal. Essas ali. semanas na Bélgica são sensacionais. É muito divertido. Quem gosta de corrida de bicicleta, especialmente ciclocross, é uma coisa. Vale a pena. Ó, um ano vou sair de férias, eu sempre falo, né? Parece que é repetitivo. E na Holy Week, lá, né, das clássicas, quando rola Gent-Wevelgem, Idri, do Ronde van Vlaanderen e até culminar lá com a Paris-Roubaix, são 15 dias ali, né? Normalmente perto da Semana Santa, e também essa semana. Nossa, é animal. É muito legal. Nessa época tem que estar preparado para chuva e frio. Aliás, sempre, né? Bélgica tem que estar sempre preparado para chuva e frio, mas nessa época um pouquinho pior. Pois é. O pessoal comentando aqui com a gente, todos muito bem-vindos aqui no programa, na gravação ao vivo, né, desse Gregário Radio dessa semana. Sejam bem-vindos, comentem aqui com a gente os principais assuntos que também chamaram a atenção de vocês. A gente está falando primeiro do ciclocross, lembrando que esse ano, né, as temporadas são medidas no final do ano, então pega sempre um pouquinho de 25 até o comecinho de 26. Esse ano o Van der Poel vai tentar o 8º título mundial, tentar ser o maior vencedor em campeonatos mundiais. Hoje ele está empatado com o Eric de Vlaminck, o irmão do poeta na Lídia Borba, do Roger de Vlaminck. Vamos ver como é que desenrola. O ano passado ele gabaritou, ele ganhou todas as etapas do ciclocross, tudo que ele correu ele ganhou. No ano anterior ele só não fez isso porque ele encontrou o poste lá em Benidorm, né? Foi o tombo que ele tomou, senão ele também teria gabaritado. Torcer para ter um pouquinho mais de emoção, um pouquinho mais de disputa, né? O Tibonais tá aí chegando, tá chegando querendo A gente ainda entrar espera nessa ver briga. Pidcock também. Eu acho que o Pidcock não vem esse ano, Ana. Eu acho, mas pode ser. Não anunciou nada, né? Não anunciou Então, nada. O Van Aert sim que anunciou, mas o Pidcock, em princípio, talvez tivesse uma até. No ano passado ele anunciou que ele ia renunciar à temporada. Eu acho que até tinha um certo conflito de mudanças de equipe, né? Ele saía da Ineos, vinha para a Q36, e aí tinha aquela coisa da Q36 andava de Scott, ele andava de Pinarello, e acho que até a mudança de foco no início, estruturar a nova equipe, ele não decidiu por não correr. Este ano ele não anunciou nada por enquanto, né? A Q36 pode ser que ainda exista esse conflito, né? De a Q36 até agora continua tendo contrato com a Scott, então supostamente não poderia competir sem as Scotts, vai passar para Pinarello. Mas eu ia falar disso. Já vazou, né? Vocês viram a nova Pinarello da Q36.5? Bonita bike. Bonita, bike mais bonita do pelotão, vai. Os caras vi. acertaram a mão. É um azul com azul marinho com dourado, assim, que ficou, olha, realmente, parabéns. Ficou bem bonita a bicicleta. Vamos ver o que vai acontecer. É bem mais legal se o Pidcock entrar nesse rolê, porque aumenta. Por mais que o Van der Poel tenha mastigado todos eles aí há alguns anos já, é mais legal quando tá todo mundo do que... Eu confesso para vocês que eu acompanho mais quando esses grandes nomes estão do que quando não tem ninguém, né, das grandes estrelas concorrendo. A gente tá em 14 de dezembro, hoje aqui, faltam 2 semanas para o fim do ano. A gente ainda tem 2 caras grandes aí, ainda indefinidos para o ano que vem, Nicolas Sessler. Derek Dee e Oscar Onley foram assuntos essa semana em negociações para onde vão correr, visitando, né, os camps das equipes já, porque a coisa já está nesse nível, né, as equipes já estão se apresentando, tirando foto e tal. A gente viu essa semana a Lidl Trek fazendo sua apresentação lá com o Juan Ayuso, com todo mundo, e uma especulação que o Derek Dee pode chegar na equipe para o ano que vem. Né, essa notícia veio meio forte agora, né? Tinha especulação maior em relação à Ineos. A Ineos está aí prestes a confirmar o Oscar Onley, tirar ele da piquenique. Então, o 4º colocado do Giro de Itália, o Derek Dee, e o 4º colocado do Tour de France, o Oscar Onley, muito perto de confirmar, mas ainda não podendo vestir a camisa para o ano que vem.
ansioso para ver o que vai rolar, né? Vai ter uma dança bacana aí. Eu acredito que é ansioso não só nós, mas eles também, né? Eles, Porque claro. para o atleta essa incerteza é muito chato, né? Justamente quando você já chega nessa época, onde todos já têm seu material, já estão fazendo seus training camps, já tem seu calendário, você já tem os objetivos claros, às vezes é difícil para o atleta fazer essa gestão de segurar, né? E, pô, quais são os objetivos, onde eu vou correr, e etc. Talvez eles já saibam, tenha algo, mas certamente, se não foi anunciado até o dia de hoje, é porque ainda é uma negociação ongoing, né? Então ainda tem alguma coisinha ali para finalizar. No caso do Derek Dia, um rompimento de contrato é uma coisa bem burocrática. No caso dos dois, porque o Oscarone também tinha contrato para o piquenique o ano que vem. Exato. Deixa um vazio grande, porque a equipe já sofreu esse ano com ele foi responsável por boa parte dos pontos. Vai ficar carente, vai ficar uma equipe ainda mais fraca, entre aspas, sem esse cara que andou bem, né, no Tour de France do ano passado. E a gente lembra aqui que a Lidl Trek namorou muita gente esse ano, né? 2 semanas atrás era o Florian Lipovitz, né? Um pouco antes dele renunciar à renovação dele com a Bora, estava especulado na Lidl Trek. E agora, onde vai entrar o Derek Dee na equipe Lidl Trek, Ana Lídia Borba? A Yusis que eu mostro ali já rolou um azedume ali Já na rolou apresentação. feio, porque teve a briga Tour barra Giro barra Ardenas, né? Então, assim, a Wilson nem chegou e já começou a gerar entretenimento, né? Como sempre. Você viu a Mas, cartinha? pois então. Então, um Derek G entrando, claramente entra na posição de super gregário ali, né? E vamos lembrar aqui os amigos que estão acompanhando a gente, acho que não tiveram oportunidade de pegar a sua corneta no meio da semana, quando você falou que uma pena se o Derek G não for para Ineos, porque eles não vão conseguir fazer de 5º a 10º no Tour de France, né? Mas, enfim. A Lidl Trek, ficando com a Ayuso, com o Skelmossi, se vem um Derek G, começa a ter, eu não vou nem dizer muito cacique para pouco índio, mas começa a ter muito postulante a cacique, que é pior ainda. Porque uma coisa é você ter, sei lá, muito cacique para pouco índio, nem é pouco índio, né? Tem índio à vontade. Mas a UAE tem muito cacique. Agora, os outros ali estão todos assim, achando que estão numa prateleira que até agora não conseguiram entregar. E aí você tem uma briga interna, você tem um climão, você tem ninguém trabalhando para ninguém, desordem que é Depende difícil. também, né, Ana? Depende um pouco qual vai ser a postura adotada pela estratégia da equipe. Eu lembro bem, por exemplo, a Bora, alguns anos atrás, quando era Bora, antes de ser Red Bull, que houve aquela mudança da geração Sagan, né, e da estrutura da equipe Sagan para um que é um pouco mais o que foi essa mudança para a equipe atualmente, onde eles assinaram na época o Jai Hindley, Vlasov e Guita. E claramente eles falaram, eu lembro disso, olha, nenhum de vocês três tem perna para ganhar uma grande. Então, esquece ganhar o Tour e esquece correr por uma grande volta. Nós vamos ganhar tudo que puder. Fora uma grande volta, e Aham. realmente. Você lembra que a Bora teve um ou 2 anos ali que eles ganharam praticamente. Era a Volta para Baixo, era Catalunha, era Paris-Nice, era não sei o quê. Tinha o Maximilian Schauffmann também, que estava numa época muito boa. Ou seja, eles deram essa redirecionada. Eles não tinham o cacique, mas muito aspirante a. Aham. Né? E funcionou. Resta saber qual seria a estratégia adotada pela Lidl Trek. Escuta, para as grandes voltas, a gente vai com o trem de sprinters e eles têm realmente uma capacidade de, como fizeram esse ano, de ganhar a camisa por pontos e ganhar um número enorme de etapas em todas as três. E o resto a gente vai para ganhar. Mas a gente não vai pensar em geral em nenhuma das grandes voltas, porque a gente não tem esse cara. Mas todas as outras voltas, nas quais a gente sim pode ganhar, Vulture e clássicas, a gente vai ganhar. E aí faz sentido a gente pensar também que para as grandes voltas, para eles ainda tem o problema, entre aspas, dobrado, que é eles têm os sprinters, né? E eles agora inverteram de novo para o ano que vem. Então a gente vai ter Pedersen no Tour de France e Milan de volta em Giro e Vuelta.
E esse ano eles fizeram o triplete, né? Eles pegaram as 3 camisas, com o Pedersen, Giro e Vuelta e o Milano no Tour, e agora tentam fazer a mesma coisa invertido. É um baita desafio, principalmente num Tour de France que vai ter Merlier, vai ter Philipsen, vai ter sprinters mais puros, mais rápidos ali para dificultar a vida do Pedersen. E aí, se você entra com o objetivo dividido na equipe, e ainda mais dividido se tem, por exemplo, 2 postulantes ali a brigar num top 10 da GC, pode complicar o meio de campo, né? A gente falou muito disso quando o Ayuso chegou, porque quando você olha a temporada 25 da Lidl-Trek, era uma equipe muito aparentemente solidária. Né? Até essa própria decisão de colocar o Milan no Tour, o Pedersen no Giro, deu certo. Né? Deu certo. O Ciccone trabalhou para todo mundo, o Ciccone brigou pelo Giro até cair, né? Lá na Eslovênia, mas ali parecia um time muito bem, coletivamente muito bem. Né? E aí, as entrevistas da apresentação, com isso que eu mostro sendo surpreendido porque o Ayuso ia correr também nas Ardenas, porque querendo ou não, isso que eu mostro nas Ardenas tem a banca de ter ganhado do Renko e do Pogacar na Amstel. Então, assim, ele pode falar um pouco mais grosso ali, né? E ele já tinha entubado o Tour, então fica uma coisa curiosa. Ao mesmo tempo, é uma demonstração que a Lidl-Trek quer ser muito grande. Eu acho que o Derek Dee chegaria para o Giro, o Ayuso para o Tour, né? O Scamozzi não disputaria nenhuma dessas 2 provas para ganhar a geral. O Ciccone já falou meses antes dessa coisa toda de que não ia brigar pela geral, mas também não falou que ia trabalhar para ninguém. Acho que isso é um ponto importante. Mas, e aí vai estabelecendo. E eu achei legal, Ana, porque o Pedersen falou assim: o ano passado eu aceitei a troca do Milan, dessa vez ele vai aceitar a troca. Assim, acho que a gente vai ser maduro para lidar com isso. Assim. E no fim das contas, é isso, né? Os dois têm direitos, vamos dizer assim, né? De poder planejar os sonhos, né? Não, com certeza. E os dois entregaram, né? Então, assim, então. Não tem muito o que falar. O que o Pedersen fez no Giro foi histórico. O Milan não vai conseguir fazer aquilo tudo, né? De rosa e tal. Pode ganhar mais etapas. E pode até ganhar Ticlamino de novo. Mas o Pedersen no Giro foi uma coisa muito fora do normal, como já tinha sido na Paris-Nice. E eu acho que foi aquilo ali que sentenciou que ele pode andar numa volta onde ele não vai ter tanto gregário. Né? Que ele pode trabalhar meio que por conta própria, vamos dizer, sobrevivendo, né, dia após dia. O Maurício está conectando o áudio, é isso? Não, o Rodrigo tinha pedido para a gente tentar equiparar. Eu baixei bastante aqui a captação do meu, então eu espero que agora esteja mais próximo de vocês, porque aparentemente o meu microfone ficava muito mais alto que o de vocês dois, então... Mas aí já estão falando aqui, ó, que meu microfone é de Lamborghini e o teu é de carro elétrico, Leandro. Pô, mas é uma boa notícia, é uma boa notícia. Lamborghini é muito barulhento. Então, a Ana é o Van der Poel, o Nicolas é o Tibonais, eu sou o Van Tenenhout ali, então, né? Sou o terceiro do bem abaixo. Eu fico no meio do caminho. A Ana tá com o Lamborghini, eu tô com um carro a gasolina normal da vida toda, e o Leandro tá com elétrico. É híbrido. Boa parte da programação, né? A gente tá falando que começou pela Lidl-Trek, mas ela vai ser muito capitaneada pela declaração do Pogacar, né? O calendário do Pogacar saiu e saiu empolgante em alguns aspectos. Ele vai fazer as 6 monumentos, né? Vai começar o ano na Estrada Bianchi, vai correr Flandres, vai correr Sanremo, Flandres, Roubaix, Liège, Bastogne-Liège. Depois corre o Tour de France, vai correr também o Tour da Suíça pela primeira vez, Tour da Romandia. Ele não divulgou o segundo semestre, mas é meio óbvio que ele vai correr a Lombardia, se tudo é certo ali, Mundial em Montreal também. Queria que vocês comentassem a declaração dele falando que sair de 0 para 1 na Paris-Roubaix parece muito mais empolgante para ele do que ganhar o 5º Tour de France. É uma frase retórica ou vocês acham verdadeira? Eu acho que é verdadeira. É a única coisa que ele não ganhou ainda, né? Se eu for pensar. E Sanremo, né? Que ele tentou 4 vezes. Sanremo, verdade. Tá babando. São as duas aí que estão batendo na trave. E Vuelta? Eu acho que ele vai... tempo.
Exato, eu acho que ele é o cara que ele quer ganhar tudo. E é isso. Então eu não acho que ele estava sendo. Não é retórica, eu acho que é isso. Tipo assim, eu quero ganhar Milão San Remo tanto que o calendário dele, esse ano, quando ele soltou o calendário com as clássicas, muita gente questionou, né? Pô, clássica pega mais, é mais duro no corpo, né? Tipo, é diferente. Mesmo ano passado que ele tinha feito giro e tour e todo mundo falou, nossa, é pesado. Mas ele dominou muito o giro, correu com uma perna só, metade da prova. Então, foi menos desgastante. Esse ano a gente viu que ele já chegou mais desgastado no Tour, porque teve toda essa temporada de clássicas, que ele arrebentou, obviamente. Ah, É... você sabe que, Ana, desculpa te Né? interromper, as Hã? clássicas não é, as clássicas, já falei isso com muita gente, não é nenhum fator de que seja mais duro fisicamente no corpo. Porém, você perde muitos quilômetros. Porque normalmente quando você está numa sequência de clássica, você corre uma clássica na quarta-feira, outra no domingo, talvez outra na terça. Se for uma semana muito assim, você vai correr uma na terça, uma na quinta e uma no domingo. O que acontece? Entre uma prova e outra, e para onde você acaba saltando, você fica um mês inteiro onde você está treinando muito Perdendo pouco, treino, treinando um pouco. perdendo treino. Por quê? Você fala, bom, bem ou mal, eu tenho que comer muito porque essa prova vai ser difícil. Aí depois você tem que dar uma reduzida no treino, porque você tem que fazer um polimento para outra etapa, e aí depois você tem que fazer um polimento para outra. O que acontece? Você acaba perdendo quilômetros. Enquanto se você entra numa prova de uma semana, então, eu vou fazer Romania, eu vou fazer Suíça, eu vou fazer Paris-Nice, eu vou fazer País Basco, eu vou fazer tal, você tem ali 7 dias de competição, onde todos os dias você está colocando. Você acaba aquela semana com 850, 900 quilômetros de qualidade, bem feito. Enquanto na outra, você acaba tendo essa dinâmica, fica um pouco mais Caótica. polarizado, vamos pensar, né? E o cara acaba perdendo muito quilômetro. Essa que é a verdade. Tem um detalhe em relação ao ano passado, não começa no iTour, então a temporada, ele atrasa bastante a temporada em algumas semanas, né? Começa só na Estrada Bianchi, e não faz as 3 Ardenas, faz só Liège. Então não faz Amstel, não faz Flash Wallonne. Então isso dá uma diminuída, vamos dizer assim, no número de dias de prova até o Tour de France pro... Não, acho que nem número de dias, porque ele vai correr Romandia e Suíça, né, no lugar do Uhum. Dauphiné. Então, essa conta de dias até que dá para ter que refazer. Mas em número de clássicas, ele vai correr um pouco menos. É, tende a ter uma trajetória um pouco mais suave e, como o Nicolas falou, mais rodada, sem tantas quebras aí de deslocamento, né, de adaptação e tal, para poder E correr tudo isso. Romandie e Suíça já são mais perto, né, do Tour. Então elas funcionam também como esse formato que o Nico está comentando, de serem quase uns bloquinhos de mini camps, assim, de preparação final ali, de ajuste fino pro Tour, né? Então isso vai ser É, interessante ver ele na Suíça também. ele não correu, né? Ele não tem muita rodagem na Suíça, então é uma coisa que também que entusiasma pela novidade pro Entusiasma também Pogacar. ver o João Almeida, que fez todas essas voltas de uma semana no passado, esse ano indo para Giro e Vuelta, né? Eu achei uma É, progressão interessante, né? Ele ganhou as 3 provas mais importantes de uma semana de 2025, e aí agora, para 2026, tenta dar um passo a mais e tentar ir para a primeira GV dele. e não vai ser gregário do Pogacar no Tour de France. Quem vai ser o Torinho. Você acha isso um upgrade ou um downgrade, Nicolas Sessler? A gente vai Olha, notar aí uma inversão do João e do Torinho. O Torinho foi pro Giro e não foi pro Tour. O João vai pro Giro, não vai pro Tour. eu acho que é uma escolha, né? Porque eles querem ver até que ponto o Del Deu Toro é Toro. capaz de chegar num tour, porque ele fez claramente um giro incrível. E eu acho que eles querem colocar esse duo ali, que a gente depois ainda viu o Mundial, enfim, uma série de outras condições que eu acho que eles querem mais testar até que ponto que o Del Toro pode chegar, porque ele é novo ainda. Então eles Aham. têm que ir provando realmente qual que é o nível dele. E talvez aquela coisa, né? Vamos deixar aí os não, desculpa, o Almeida O João. tranquilo nas outras e dar essa confiança. Depois ele vem e trabalha. Porque o Almeida, vamos lembrar, ele ainda não conseguiu confirmar a qualidade dele, né?
Na verdade, o ano passado foi a melhor temporada da carreira dele, né? Em número de vitória ao Tour e segundo lugar na Vuelta. Mas ali ele não foi capaz de vencer o Jonas Vingegaard, que aliás é para quem ele torce que não vá para o Este ano, Giro para né? não ter esse Né? reencontro, né? O Renko É. não vai, né? Então já é uma vantagem, né? É um grande a menos aí no João. E eu acho que também a UAE faz uma atitude muito positiva com o Del Toro, porque se leva ele para o Giro de novo, se ele foi segundo ano passado perdendo na última etapa, ele só tem uma opção, ganhar. E se ele vai pro Tour esse ano, com o Pogacar de líder, ele também não tem a pressão de ganhar. Então ele vai vivenciar uma grande volta, sem ter a pressão da derrota do ano passado, sem ter a pressão de ganhar esse ano, podendo amadurecer, podendo evoluir para poder fazer essa transição, de ser um voltista vencedor, talvez em 26, né? Eu concordo contigo. Eu acho em dois sentidos, assim. O Tour é diferente, né? É um bicho diferente, todo mundo fala, né? Então, você entrar no primeiro sem ser o nome principal da equipe ou a responsabilidade de ganhar ou de entregar resultado de primeira, já é uma grande vantagem para ele. Outra grande vantagem é, tirando ele do giro, ele consegue se preparar para o Tour, né? Então, fazer os blocos, fazer toda a preparação muito mais voltada para o Tour. E da mesma forma, ao tirar o Almeida ao tirar do Almeida a responsabilidade de gregariar para o Pogacar no Tour de France, a UAE permite que ele se prepare focado no giro. Porque, cara, é poder entregar tudo, não tem problema. Se ele terminar o giro morto, não tem problema. Ele não tem que ter alguma coisa na reserva ali para entregar para o Pogacar um mês e meio depois. Então, eu achei inteligente, assim, faz sentido dentro da dinâmica das voltas hoje em dia, se você consegue ter esses dois blocos. Então, alguém vai fazer giro e volta, outra pessoa faz o tour, e aí, pro aprendizado do Del Toro e para testar o João, que esse já pode ser testado, né? Já entregou num nível de volta de uma semana, já tem um pouco mais de bagagem, de experiência, papá. Beleza, então agora a gente vai te testar na GV. Se você foi para a Vuelta, foi boa a briga, parabéns, foi em segundo, agora vamos para tentar ganhar. Já fez pódio Exato. no Giro, Eu já acho que é por aí ele mesmo. conhece bem o Giro, já vestiu malha rosa, já né, chega forte, né? Eu acho que é uma para o aí que só ganha com o Pogacar, é uma boa escolha. Vamos lembrar que eles ainda têm mais um bancão de excepcionais gregários, né? Então, assim, ali é o caso que a gente estava falando, que não falta índio para os caciques deles, assim, né? Tem Yates, tem Vlasov, tem uma pancadaria de gente ali que, tipo, entrega. Então, eles não têm muito com o que se preocupar. Pollitt, cara, o que o Pollitt andou esse ano, a gente nem falou muito. É engraçado, né? Assim, não é um nome que a gente fica falando, mas é um cara que é um motorzão ali. O que o Campeonato fez pela Visma foi o Pollitt dentro da UAE. E, né, tá lá, tá, continua trabalhando. O que ele vai fazer? Provavelmente tudo. Saem jogando ele no calendário, né? Sim, vão colocar tudo que precisar ali porque é o cara que vai funcionar. Mas eles têm muitos nomes ali que eles estão trabalhando, né? É interessante ver, além do Almeida, quais outros nomes eles vão levar. Se eles vão levar o Narvaez, por exemplo, que é um cara que detonou o Tour desse ano. Foi O incrível. Gol estava sugerindo pro Tour de France, o time seria Pollitt, Narvaez, Sivakov, Soler, McNulty, peraí que eu não posso esquecer ninguém, McNulty, Pogacar, é claro, Del Toro e Wellens, Tim Wellens. Tim Wellens. O Tim Wellens foi um gregário também esse ano. Andou E muito aí também. sobraria pro João no Giro aquela galera solidária. O Jay Vine, o Adam Yates. E, tipo, tem muito cara bom para ajudar também, mas que o Vine não ajudou muito na Vuelta, né? Vamos combinar. Então. Mas a Vuelta foi caótica, né? Faltou uma liderança muito clara e bem definida, assim. Então. Mas era uma prova mais difícil também com o Jonas Vingegaard. A gente falou, mas e aí, provavelmente a UAE falou assim: ele não vai ganhar, ele vai ficar em segundo se a gente andar para ele ou não andar para ele vai ficar em segundo. Quando viram que talvez desse, era tarde demais, porque eles já tinham gastado crédito. Então, a UAE perdeu o Giro, o Del Toro podia ter ganhado. Mas eu acho que na Vuelta não era palpável ali o João. Não tava ao alcance dele. Eu também acho. Situação, Agora, não que ele não ganharia,
Mas naquela situação ali não tinha como, acho. Resta ver também quem vai fazer o giro, né? E aí? Roglic ou Não. Renko? Então, Como que vai ficar realmente quem vai definir o calendário em função do giro? E aí também dá para fazer uma perspectiva melhor. a princípio, Nicolas, falta confirmar a Visma. A gente não sabe qual vai ser a escalação da Visma. Essa semana sai o roteiro da Volta, né? E a expectativa é de uma Volta muito dura. E aí consolida os candidatos. Mas a Bora anunciou o Renko no Tour com o Lipovitz, o Roglic na Volta, tentando o 5º título. Pro Giro, Jai Hindley e Pellizzari, que são caras que são muito bons, mas que se o João quer ser o cara que a gente tá falando aqui, ele tem que ganhar Ele desses tem que caras, né? ganhar. Entre aspas, né? O Ayuso ao Tour, e aí começa, eu acho que a grande ameaça, vamos dizer assim, é a possibilidade do Jonas Vingegaard fazer o double, tentar fechar a trinca de grandes voltas, né? E aí sim seria o cara, o centro das atenções pro Giro de Itália do ano que vem, né? Apesar do João. Mas eu diria que é a peça que falta pra gente saber qual que é o cenário, sabe? E a Red Bull Bora jogando, vamos colocar assim, na defensiva, né? Colocando cada um sabe o que tá fazendo. Então, o Pellizzari, que se destacou, vamos lembrar, naquele giro do ano passado, né? Começou a aparecer, Jai Hindley, que já venceu o giro, o Roglic, que é o rei da Vuelta, e aí o Remco quer ser líder, beleza, vai lá, se vira aí no Tour de France, e ainda coloca o Lipovitz, que entregou esse ano pra caramba, né? Então, não deu muita margem para discussão, jogou cada um para um canto, cada cacique numa prova, né? Então, evita os atritos que a gente está falando aqui, que podem ser vistos, por exemplo, numa Lidl Trek. Até o João Soares está perguntando o paradeiro do Ayuso, sei lá que ele tá, na Lidl Trek. Little Trek. Voltando na Little Trek, eu acho que tanto a aposta do Derek D quanto do Ayuso são caras que podem crescer e podem ganhar uma grande volta no futuro se afirmarem, né? Se evoluírem o que precisa para isso. Então, um cara que ronda ali. E fechando esse assunto também, a corneta da Ana Lídia falando sobre a Ineos com Oscar Only, com Carlos Rodrigues, com Gambernal, com Thymen Aresman, com Laurent Deplu, são caras que vão certamente ficar no top 10 das grandes voltas. Mas são caras que é difícil imaginar um contexto onde eles vão subir ao pódio. Né? Então por isso que eles vão dominar ali de 5º a 10º. Mas é uma corneta, porque é claro que eles podem viver um momento esplendoroso. O Carlos Rodrigues é um cara que a gente ainda não viu no seu auge, né? Mas talvez não tenham mais, não sei, o ganho necessário para entrar nessa briga. Eu vejo mais no Ayuso, no Derek D, do que nesses caras que estão na Ineos hoje, incluindo o Oscar Only. Não sei, opinião. O Only é um cara que é muito novo ainda. Vamos lembrar, ele entrou no circuito em 2023. Já entrou no circuito com um contrato enorme lá com o Team Picnic, que na época era DSM ainda, por ser um cara talentoso. Eu achei que ele entregou, o 4º lugar no Tour desse ano. Foi uma baita de uma entrega. E consistente, assim, não é aquele cara que a gente vai ver na frente dando espetáculo, mas ele é muito consistente, é muito novo. Então, eu acho que o Only, bem trabalhado, é um cara que pode dar resultado ali na frente. Tem perspectiva. E ele é inglês, a equipe é inglesa, eles E precisam dar é um isso, eu acho que M1 tem na muito a ver equipe. com a proposta da Ineos, isso. Ele é a grande esperança britânica, vamos colocar assim. O Thymen Aresman, eu achei que andou muito bem no Tour esse ano. Muito. Muito. Ele Muito melhor é do que um se baita esperava ciclista. dele. E ele Né? tem uma terceira semana muito boa. O problema é ele tem dias de apagão. Não, O histórico dele é esse. aquele segundo dia dele, depois do segundo dia de descanso, o dia seguinte, aquela vitória dele, assim, foi uma coisa bizarra que ele andou, assim. Então, assim, esse é um cara que eu gostaria de ver bem trabalhado. E eu acho que a Ineos ficou apostando muito no Rodrigues. É um cara que eu gosto, mas ele tá patinando, sabe? Ele ficou como a grande promessa ali que não entregou, eu acho. Você Então, acho sabe que que a talvez gente se tiver fala alguém com mais muito. pressão, talvez até dê uma girada, sabe? Uma coisa que a gente eu já discuti muitas vezes é aquela pergunta. Talvez a gente já tenha visto o melhor de Ayuso e Rodrigues, por exemplo. Por quê? Muitos desses. Aí é um pouco faz parte de uma discussão maior,
sobre modelo de negócio e os jovens no ciclismo, né? E como essa juventude tem crescido, tem sido treinada. E o feeling de Ayuso e Rodrigues é um caso meio que vai por aí. Foram 2 casos que de juvenil, de júnior, já foram espremidos lá, entraram voando e estão estancados, né? Então, o tempo vai nos dizer, um pouco por essa pressão, a gente tem que encontrar o próximo pódio, o próximo ranking, etc. Mas às vezes tem que respeitar uns limites na evolução do atleta e ele acaba chegando naquele nível que é o que dá e depois ele tem uma queda. Então é até É. interessante, todos esses nomes que a gente está vendo, o que vai fazer Oscar Only? O que vai fazer Artman? O que vai fazer Paul Seixas? O que vão fazer, enfim, toda essa geração de DC Riders que são crianças ainda, quase, né? São moleques que vão de 19, 20 anos. E qual vai ser a perspectiva de que eles realmente cheguem a algo mais além? E a gente está tocando em 2 nomes aqui clássicos de que é um caso, olha, vamos colocar uma grana que eles são excelentes, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muito. Mas será que correspondem ao dinheiro e ao investimento feito em volta deles? Será que não foi cedo? E é uma questão um pouco modelo de negócio. A gente vai lembrar, anteriormente, um atleta ele era criado pouco a pouco, né? Até a mentalidade é muito bem a barca, Movistar, né? Caster Pan e Banesto, que o José sempre adotou. Calma. Pum, pum, pum. Antes passava-se um ciclista profissional com 23, 24 anos. Muitos nomes chegaram a fazer isso. Hoje, 23, 24 anos, a gente já está falando desses caras, que são Ayuso, Rodrigues, etc., que estão não... Quem sou eu para falar que a carreira dele está em declínio, né? Deles. Mas parece que a gente já viu o melhor dos caras. E aí, só para pontuar, porque o que você está falando é extremamente perceptível, mas também não é definitivo, né? Porque você vê o Simon Yates ganhando o Giro esse ano. Então você tem Mas uma o Simon Yates vem longevidade, de uma outra maturidade. escola, Leandro. O Simon É, Eu Yates vem da sei, escola Slow Cooking. Pouco a e mas pouco ele olha já só, ele entregou veio lá crescendo. atrás, mudou, mas, e agora teve uma mudança de time, que é uma coisa que também faz diferença. e eu vou te dar outro exemplo. O ano passado a gente estava falando isso do Pidcock e esse ano a gente não fala com a mesma firmeza. O, o O Pidcock Pidcock virou, evoluiu virou como uma, voltista. muito, né? Como É, tudo. Como voltista, como líder de equipe, como tudo. O Pidcock é outro cara dentro então, daquele 36,5. Então, essa adaptação, por exemplo, o Carlos Rodrigues pode ter tido um ano muito ruim por si só, né? Não um ano definitivo, não uma virada que ele não vai recuperar. O Theo Guggenhardt, por exemplo, é um cara que eu não sei se vira de novo, né? Ganhou o Giro lá no ano da pandemia e tal, caiu no Giro que ele quebrou o fêmur, que ele estava no esplendor da forma dele. Eu não sei se ele vai ter vigor para se reencontrar na própria Leotrek, inclusive. Mas Ó, um nome que estão falando aqui, que mudou de equipe, que eu tô curiosa para ver, é o Voquelan. que é top 10 da Ineos. Meu, e assim, não, mas assim, o cara Então, que é top 10 com Arkea por trás, É, qualquer né? coisa que você jogar mais para ele, assim, né? É outro, com um Que é o pouquíssima caso vai. do Oscar infraestrutura. Only e do Kevin Vaquelan, né? O Oscar Only tem 23 anos, cara. Então você tem Ele é razão quando novo. você fala que ele é um cara que tem potencial. E o Vaquelan também, o Vaquelan ainda tem uma crono honesta. Então, assim, é um cara. São duas apostas legítimas da Ineos. É difícil, é quando você compara, né, Nicolas? Quando você olha e fala assim, vai ganhar do Renko, vai ganhar do Vinegar, vai ganhar do Pogacar. E aí que a coisa começa, precisa de uma faísca aí para poder entrar nesse rolê. Mas, e pelo amor de Deus, né? Não deixem de ouvir o que a gente tá falando dentro da perspectiva de ganhar uma grande volta, porque são ciclistas Exato, não é falar que o fantásticos, são cara caras é um poderosos, fracasso e assim. não está respondendo, né? Depende muito do que o cara Exatamente. vende e qual que é o objetivo. Ou também tem outro lado, Leandro, desde o ponto de vista da mídia, o que a mídia acha que ele vai ser, quando na verdade o cara nem está pensando nisso, né? Às vezes as pessoas colocam uma expectativa em cima dele e ele não, né? E isso, N vezes, é criado por algo que não é real, né? Vem de É, fora. Então, tudo isso tem que ser colocado em contexto, né? é. O, a gente vai voltar a falar nisso ainda mais pra frente, mas alguma camisa chamou a atenção de vocês na apresentação aí? Alguma jersey
vale aqui SD a Works, caneta? melhor jersey do pelotão em 2026. Animal. Ficou SD bonita. Works? Ficou muito A bonito. Decathlon não achei. Eu não precisava daquela manga vermelha, né? Ah, Quer mas dizer, Da verde, né? barriga, Porque né? é azul com vermelho e a manga verde. Aí ficou meio. Mas assim, não ficou feia. a Star Wars ficou bem mais bonita. A da Ineos, que realmente sai aquela coisa horrorosa, ficou feia. Teve gente que gostou, tá? A gente falou Não, mal dela claro que semana teve gente. passada e teve alguém que gostou. Eu falei, gente. Ana, isso sempre. O mundo é assim. Não, e ninguém está falando que é uma verdade universal. Né? Isso aqui, todo mundo é livre para Mas eu acho que gostar. da Ineos a gente precisa ver é, real, assim, a gente viu de relance, né? Não vai ser E tem que ver se top eles não vão um fazer algum Bretelli ajuste, cinza, né? é, É. mas eu acho que Se eles tem que. tirarem aquele bretelle gelo, já melhora uns 85%. A da Huawei eu achei que caiu bastante em beleza. Antes era mais legal. Eu achei. Eu achei Ficou na mesma linha, muito mas para onde ir, né? Eu tô curiosa para ver aqui a 36,5, porque a bicicleta ficou bonita. Então eu quero ver o que eles fizeram na Dizem. Jersey. Então, eu acho que vai ser naquela linha também a Jersey. Você viu os Ah, carros também? Ficaram bem legais. claro. então a combinação é uma inspiração da Aqua Blue, né? Vocês lembram da Aqua Blue, que é a equipe que era essa É cor? verdade, lembra mesmo. Só E espero que não acabe igual. eu vi alguém comentando que a NSN tem aquele tom de azul que era da Leopard. Da Leopard. Sim. É. Mas É, é uma camisa pretensiosa, assim. Só que tem um Eu tô curioso laranja pra ali, né? Que ver. no caso da Leopard Trek era preto, azul, aquele azul clarinho Era uma ali outra. e o branco. Era uma camisa Rafa, vamos dizer assim. A da Trek, É, da Leopard Trek. é, Era uma camisa elegante, é, assim. é. E depois veio bastante preto, né? Mas era uma camisa com uma outra. Essa já é uma camisa mais. NSN falando é de Ultra, vamos dizer Rafa, assim. meio falta cara de IF para gravel, né? anunciar, né? Exato. Não sei. Não sei. Não, Então, às vezes você tem que acostumar com essas jerseys no Então, começo, tem né? que ver Você no fala, pelotão. bom, A própria tem que ver camisa no da pelotão, tem Quickstep que ver ao também, que eu só vivo vi um relance, né? E o para ver como que capacete fica. cannabis, né? Não sei se vocês viram. Mas claro. tem que ver na prática, assim, porque. Quer ver uma que é horrorosa, mas que vai servir para o que se propõe? A da Unibet, Mas Rose sério, pode Rockets. chamar atenção, é É bem horrível. Ela é disruptiva. É muito feia, mas disruptiva. a hora que a gente bater o olho, a gente vai saber de quem é. Isso é um Exatamente. ponto importante de uma camisa, né? De uma Exato. A jersey. NSN também vai fazer esse papel, eu acho, né? Então, assim, É. Tem que tem chamar algumas atenção, né? coisas que a gente não gostaria, eu não usaria para sair para rodar, mas para a gente trabalhando ali, tendo que achar o Se atleta, o vai ser Pix, se o maravilhoso. Pix está caindo na conta, né? Eu tenho certeza que eles vão sair. Não O tem José Ernesto problema. está comentando aqui que a IF não é mais, sempre foi Rafa, né? E agora é Não é Asus. mais Rafa, né? Eles Vazou vão essa mudar. semana. Tá interessante a camisa da. Não mudou muito, na verdade, mas ficou interessante a camisa da Asus da EF Education. Tem uma Outra que eu coisa. queria ver também, que sempre costuma ser legal, é a Canyons Run, né? Que essa aí Sim. também Sim, a costuma, para mim, Jacob é que sempre ganha. foi Pô, destaque, a né? Jacob do ano passado eu não gostava muito, mas enfim, vamos ver Ela também. foi bonita no lançamento e depois ela A Ana fracassou, gostava assim. lá. Eu ia O falar, Bretelli você não cinza. gostava daquele roxo com cinza? Não, Era eu bonito, a achava. primeira impressão foi ótima, Nossa, eu sem dúvida. achei muito bonito. E outra, e de novo, era uma dessas que se destacava no pelotão. E aquilo ali é muito cara de MAP, né? Eu acho que Total. viu ao que se propôs. Cara, a MAP explodiu no mapa esse ano. Assim, claro, todo mundo que já conhecia, tal, já sabia da existência, sabia que era uma marca boa, sabia que. Mas o que a MAP cresceu em visibilidade esse ano, e eu acho que muito graças a essa escolha ousada desse uniforme cinza com roxo da Jayco, acho que teve tudo a ver. No caso da camisa da NSN, a gente tem um detalhe que é importante: o seguinte, a camisa é confusa, né, de muitas cores e tal, não tem nenhum patrocinador principal ali, né, então não tem que aparecer muita marca. A NSN é a licença, né, não é o principal objetivo. Quando você tem uma marca que precisa aparecer e precisa estar destacada e precisa estar na foto, né, tipo, aí você muda um pouco a composição da camisa, né, e eu acho que esse é um ponto importante, né, tipo, critérios, né, de olhar uma camisa. Simpatia, né? Destaque no pelotão, destaque das marcas na foto, não ganhou. O cara fez isso aqui, assim, tipo, você tá lendo claramente o patrocinador, é o ponto também.
E, claro, o orgulho do cara que usa aquela camisa, né? Porque se a camisa for muito feia, o ciclista já perde uns watts ali na hora que ele chega no pelotão, com aquela camisa meio desengonçada. Mas a gente volta a falar disso quando a gente tiver as camisas, porque eu acho que isso é um assunto sempre que rende, e quem estiver ouvindo a gente aqui pode comentar e falar com a gente quais são as suas favoritas. A Uno X, por exemplo, é uma camisa que é sempre muito boa, sempre muito destacada, coerente, mostra a marca e tal. Só que é a mesma, né? Tem 3, 4 anos. Nórdica. Então, Ela é nórdica. simples, quadrada, vermelha, e é isso, e tá Entrega tudo o bem. patrocinador, entrega tudo, tá todo mundo feliz ali e tá pronta para até 2032, né? Quando vence o Não me contrato. comprometam, exato. Nunca sai de moda. E sem o zíper, né? Que eles fazem o lançamento com a versão sem o zíper. Movistar ficou bonita. Ficou Foi bonito. sutil, ela tinha um grafismo a mais ali em volta do M da Movistar, agora ficou mais discretinho, bem um verde, um lilás, assim, bem sutil ali, e mais predominância do branco. Mudaram alguns patrocinadores ali, né? Sim. Pouca coisa. E é verdade. É uma camisa para quem já sabe qual é a marca, né? Assim, já tá ali, tá claro. Sim, né? conhece. Puxou um pouco pro pro que era a jersey que eles usavam no gravel, né? Sim, Um pouco assim, sim. lembrou. Tirou um pouquinho, que é legal. E no gravel, com o bretelle marrom, ficava bonito também ali, né? Ficava. Mas é que não combina com estrada. Tá tudo bem assim. Não, depois da Você não vai G2R, defender o bretelle marrom, madrão. né, Lídia Borges? Tá gravando isso aqui. Fica no Além de YouTube tudo, isso acho que aqui dá agora. zica, então melhor não. Deixa quieto. Ó, eu tenho uma outra pauta aqui que a gente precisa passar por ela, porque aquela história lá em Portugal da crise da equipe do Porto, né, da WS2 lá, que foi uma rede de dopagem e tal, os caras foram presos, né, o dono da equipe, né, o Adriano Quintanilha, que era o cara que, segundo a investigação, né, era o cara que garantia que todo mundo ia ter acesso às drogas, né, tipo, ele era o cara que comprava, e o Nuno Ribeiro, que era o diretor esportivo, que era quem fazia com que tudo acontecesse, vamos dizer assim. Os ciclistas foram punidos de uma forma um pouco mais suave do que esses dois que foram presos. Deu cana, Nicolas Sessler. Tá certo. Foi preso. Corrupção, Não sei se manipulação. consegue fazer um podcast, mas... Estão enquadrados aí. Vão ter tempo para falar é lá dentro dos muito dois. corneteiro, Leandro Bittar. Meu Deus, tem hora que eu acho que assim, eu e o Nico somos amadores perto de você no nível corneta. Não, Ana, eu já sei disso. Você vê que eu fico quieto em diversas situações, porque... E a Rockets demitiu lá o italiano que tinha sido pego, o Carboni, né, que não foi pego com a equipe, né, foi antes, e aí eles falaram, o cara assumiu, inclusive eles disseram que ele assumiu que tinha usado algum método que acabou acusando doping, e rompeu o contrato com ele, vai chegando aí ao 2026 com isso resolvido. Ô Nico, desculpa Ana, pode falar? Não, eu acho ótimo para uma equipe que está começando agora e com objetivos grandes, cortar o mal pela raiz. É a primeira oportunidade que teve e já mostrou uma postura muito clara. Então, super importante. Super importante. O trabalho que a Univet fez com isso. E fica em 25, né? Já começa o ano zerado com isso. O Zé tá perguntando aqui, Nicolas, se a camisa da Vitória vai mudar ou vai manter a mesma linha de estética aqui dos últimos Não sei. Isso não cabe a mim. O Pix cai na conta e usa. Mas não sei. A desse ano ficou bem legal. Confesso que eu gostava. Gostava mais da desse ano. As cores, assim, não mudaram quase nada, né? Mas ficou legal. Imagino que algum retoquinho eles sempre vão fazer. Quem faz nossa jersey é uma marca portuguesa, a Pacto. E o design vem da Pacto, né? Obviamente tem que ser aprovada pela equipe, pelos chefes, mas até onde eu sei não mudava nenhum patrocinador, não mudava nada, então não deve ter grandes alterações. Um detalhezinho ou outro ali. É uma camisa simpática. É uma camisa. Uma Quem usa, né? Fica. Ou não vai ser simpático. Ô Nico, tá aqui na minha lista também para falar contigo, porque na Espanha essa semana a gente viu um ciclista, o Stone Mité, sendo multado por pedalar com fone de ouvido, tipo esse seu aí. Exatamente. E 10 ciclistas da Grupama FDG sendo multados também por atravessarem o sinal vermelho. Pega firme esse tipo de regra lá, né? Pega. Cara, é curioso que a Espanha, a gente sempre fala, né? Pro latino que é o país e pro que a galera gosta de... Não vou falar que tem essa
algo similar conosco, né, de ser um pouco mais caótico, mais tranquilo, a polícia dos lugares mais rígidos do mundo que eu conheço. E realmente, fone de ouvido, multa, 200 euros. Se for pago na hora, 100. Cruzou a bicicleta, é lei de trânsito. Então, cruzou o sinal, parou. Se você cruzar um stop, né, quando você tem um pare na rua, na Europa, você tem que parar o veículo, tem que chegar parado, tem que ficar 3 segundos parado, depois você arranca, né? Então, supostamente, aquele timing para você olhar, e a bicicleta tem que fazer a mesma coisa. Supostamente, o ciclista tem que parar, pôr o pé no chão e voltar a arrancar. Já vi multa sendo dada por isso também, né? De saltar stop com a bicicleta, que é uma coisa que você, muitas parar no Brasil, a gente já tem a dificuldade de pensar em parar no sinal vermelho. Quanto mais parar, não pare na rua, né? Então, tem que estar muito politicamente correto. O Renan, quem quiser perguntar para o Renan, pode perguntar aqui várias vezes quando eu vou pedalar com ele, né? Tem que dar uma mudada no chip quando eu chego no Brasil. Mas realmente, são coisas. E eu lembro até que, por exemplo, quando eu estava na Burgos, eu tinha multa em contrato. Sim. Celular na mão, se você for visto filmando com o celular, tirando uma foto, aquela típica selfie aqui do guidão, essas coisas. Na Espanha é multa de trânsito, está usando o celular enquanto dirige, né? E da mesma maneira que você não pode usar no momento que você está conduzindo um veículo, você também não pode usar na bicicleta, enfim, fone de ouvido, porque atrapalha, a questão do stop, enfim, eles têm muitas regras de trânsito que devem ser seguidas, os ciclistas devem seguir da mesma maneira, e realmente, dependendo da polícia que você pegar, ele vai te multar. E Muito. principalmente na região ali de Alicante e Calpe, porque agora todas as equipes estão ali, os policiais ficam até com um certo ranço, porque é cheio de estrangeiro às vezes acaba sendo mal educado com os polícias já ficam, vamos pegar, essa galera tem grana, eles estão fazendo algo de errado, e aí também às vezes acaba rolando até Até um choque de gestão, né? Tipo, dá pra dar uma pegada, porque no que viraliza isso, né? Todo mundo fica já mais ressabiado, mais atento, né? À sim, regra, né? sim. Não, mas fica a dica também para quem for pedalar na Espanha, fizer alguma viagem, alguma coisa, é, sigam as leis, porque vocês vão ser multados. E não é Muito bem, barato, Ana Lídia, hein? pô. Oi? Não é barato, né? Porque Não é cada barato. uma dessas brincadeiras custa 200 euros. Se for grave, pode ser 400. A do sinal vermelho, eu não sei, pode ser que tenha multado 400. É, É, no caso do sinal vermelho, tinha um agravante ali, que eu acho que era um trecho que você não conseguia. Não foi um sinal puro e simples que avançou, assim, era um trecho que realmente precisava parar e esperar, e o risco era grande. Mas, enfim, acho que aprendizados aí, todo mundo, para entender que tem regra, né? Tem que respeitar, né? Tem que cumprir o combinado, né? sim, a Espanha nisso é bem. Eu acho que também por isso que é dos lugares mais seguros para pedalar. Você quer saber? Pelo menos a nível mundial, assim. Eu me sinto mais seguro. Mas porque a mesma coisa vale para os veículos, tá? Sim, Você vai ser multado. Ultrapassou a menos de 1,5 metro e tiver um drone filmando, tiver um helicóptero filmando, vai multar, vai pegar a placa do carro e vai chegar uma multa. Não passou inspeção veicular, vai chegar uma multa. Não pôs cinto de segurança, o passageiro de trás, o passageiro vai tomar uma multa, não é o motorista, porque o passageiro não pôs o cinto. Enfim, são várias coisas. Estou falando de coisas que eu já vi acontecendo, né? E que a sim. gente esperaria que seria inusitado. Quanto no Brasil que alguém vai multar por passar menos de 1,5 metro de ciclista? É, Até conta aí, multar. ó. Se alguém já viu alguma dessas multas, gostaria de saber. Põe aí no comentário. No Brasil, eu acho que nunca. Mas, enfim, são todas coisas que acabam também. E, pelo outro lado, tenho que, acho que, né, por ter uma legislação um pouco mais rígida com relação às leis de trânsito e uma conscientização da população também ajuda. E os ciclistas profissionais das equipes espanholas têm todos esses detalhes em contrato. Por quê? Vamos lembrar, se você tem um patrocinador espanhol, você tem um patrocinador colocando o teu nome na sua camisa, você não quer ser visto que alguém filme você cruzando o farol vermelho, que alguém filme você fazendo. Lembra do caso do Kiko, que foi demitido da Care Pharma? Porque Sim, ele, falou numa aqui descida, semana estava passada. brincando, cruzando entre. Não eram cones, né? Eram tipo pequenos postes assim, e ele Tartarugas, né?
tartarugas. Ele estava saltando tartaruga não, na contramão, né? Porque era uma pista de mão Contramão. dupla ali. E aí ele saltava de uma, saltava na outra, saltava de uma na outra. Foi demitido. Justa causa na hora. Teve que pagar a indenização por danos de imagem. Ou seja, eles são um pouco mais rígidos nisso. O Lorde está até falando aqui do exemplo, bem lembrado por ele, como foi a questão da multa dos ciclistas ali na Espanha. Em alguns lugares na Europa é comum que, tipo, tem 2 pistas de um lado, 2 pistas do outro, mas às vezes tem uma ponte no meio que é de mão simples, que é de uma estrada antiga. E aí eles fazem um sinal alternado, então fica fechado para um lado, aí vem todo mundo, sei lá, de leste para oeste. Aí fecha o semáforo e vai todo mundo de oeste para leste, por exemplo. E aí, numa dessas, que era um lugar desse de afunilamento, que só passava em um sentido e eles passaram. Então, eles podiam ter literalmente dado de frente com um carro ou o que tivesse vindo na contramão. Furar um pare-siga aqui no Brasil, né? Quando você tem na Se estrada. estiver reformando a estrada, se a estrada é exata, se tiver pista fechada a um lado porque eles estão fazendo uma obra e você pega e passa no vermelho. Não quero parar. Vlum. E aí tem uma polícia, e aí, como que você é multado? Para cada um, documento. Eu fiquei curiosa para saber se a multa foi dos atletas ou se foi do diretor de equipe que mandou furar. Provavelmente, aí no caso, ela vai individual para cada um dos atletas. Não, assim, eles com certeza tomaram. Quem pagou ela no final das contas, que eu fiquei imaginando se tinha alguma decisão coletiva. Tá, e aí tem que ver. É o cara que puxou. Eu acho que normalmente tem uma decisão dos atletas, tá? O primeiro que puxa a fila lá, passa. Pum. Aí os coleguinhas mandam a conta para ele. Exato. Não vai dar para pendurar, 10 caras, não. 2 mil euros aí por baixo. Tá tranquilo. Ana, falando em regras aí de trânsito e convivência, esse final de semana a gente teve aí mais uma polêmica com o cancelamento do Rachão do Milão, aquela prova anárquica que acontece na Marginal, onde não se poderia pedalar, se fosse na Espanha, por exemplo, mas que aqui é um cenário muito utilizado. Deu pano para manga ali, né? Os vídeos, os comentários e as situações. É sempre inexplicável, né? Assim, é sempre quase indefensável, né? Mas de novo. O pano para manga que é questionável, né? Vai questionar o quê, gente? Não tem como estar mais errado. Não pede autorização para a prefeitura, não tem um aviso formal. E assim, os caras quase pediram para dar confusão, porque tinha vídeo falando do dia, do horário, da largada, de tudo. Daí, ontem tinha vídeo deles pintando a faixa no meio da Marginal. Eles pararam a Marginal, colocaram cone. Eles colocaram cone, pararam um pedaço. E pintaram. Que é, teoricamente, depredar patrimônio público. Pintaram com tinta na Marginal. Tudo bem. Vai sair, mas enfim. E é um risco. Então, assim, é muito complicado. Não é o tipo de visibilidade que é positiva para o ciclismo. Que bom que a polícia se precaviu e chegou lá antes. Então, a gente não teve, por exemplo, uma situação que poderia ter sido muito pior, que é os caras terem saído e ter polícia atrás, e ter confusão. Não teve. Antes de acontecer qualquer coisa, a polícia foi lá, conversou com os caras, falou, cara, não vai rolar. A gente colocou polícia em todos os lugares, não é para pedalar. Hoje ninguém pedala na Marginal. Enfim. Tá errado. Né? Quer fazer evento, tem que pedir autorização, tem taxa, tem porque custa colocar a polícia ali, desviar a polícia da função, colocar plantão, colocar cone, tem um custo. E é por isso que tem uma taxa, é por isso que tem um procedimento, é por isso que a gente viu etapa de competição oficial esse ano não acontecer porque não tinha pista liberada. E viu então, Storm Rider acontecendo e foi super divertido para quem estava lá. E virou Marginal. Né? Mas assim, as pessoas têm que entender que tem um rito. Não é legal fazer na loucuragem. Principalmente num ambiente que é perigoso. E o Nico sabe disso, porque o Nico vem para o Brasil e ele pedala na Marginal. Eu já fui pedalar com o Nico na Marginal. A gente usa. É um acesso, né? Mas uma coisa, exato. Mas uma coisa, você está fazendo isso com um grupo de 4, 5, 6 pessoas que sabem o que estão fazendo. Outra coisa, você meter um pelotão de 150 pessoas dando cabeçada na chegada no jockey
metade não tem habilidade para estar fazendo isso. Não, mas cada vez que eu venho é aquela coisa, gente, por que vocês estão fazendo, por que a gente está fazendo isso? Não quero fazer mais. Na ciclovia, no dia seguinte eu já estou lá de novo na ciclovia. Nossa, mas você aguenta? Ah, não tem outra. De jeito que não vou, porque é muito perigoso. E cada uma das vezes, né, Ana, eu lembro daquela vez que a gente estava junto que o Que o rapaz Juliano caiu, o caminhão faleceu. passou em cima. Gente, é insano. Não sei se vocês normalizam o que não é normal. Essa conversa a gente Ah. já teve várias vezes, né? Não, e aí, E se num não... treino isso já é ridiculamente perigoso, numa Imagina um prova ambiente que competitivo, é entre aspas, né? Que não vale competitivo, nada, você mas batendo vale. cabeça, você no gancho, a gente fica muito mais suscetível a cometer erro quando a gente está no gancho, quando a gente está cansado. Então, assim, você potencializa todos os riscos para todo mundo. E não é só para quem se sujeitou a isso, entre aspas, que é o cara que foi para competir na prova, mas é o cara que está passando do lado e pode não ter nada a ver com isso. Você acha que o motorista do caminhão ficou como quando atropelou o Juliano? Não foi culpa Ah, dele. O cara caiu embaixo do caminhão dele. Né? Se um cara desse cai e um motorista mata, atrapalha a vida do motorista. Não é só do cara que morreu, entendeu? E é da família, de um monte de gente que é impactada. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de responsabilidade, assim, E que É. bom E, que hoje foi parado antes de acontecer, e que bom que isso ganhou visibilidade também. E é muito surreal como ganha visibilidade e como os conceitos vão se misturando, né? Então, assim, teve uma fala ali no vídeo, efetivamente cancelando o evento, que você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas, enfim, vou deixar então. para os nossos ouvintes se darem o prazer de escutar e tirarem suas próprias conclusões. Eu acho que fala muito sobre o evento, a fala. Né? Eu acho que a fala entrega muito sobre que aquilo representa. E eu acho que eu concordo contigo do que a polícia fez de avisar, de educadamente falar, não façam isso. Eles foram veementes em relação à faixa. Então a pintura da faixa foi um ponto importante. E é importante dizer, Ana, que existem pessoas trabalhando seriamente para ser menos agressivo ou ser menos pior o espaço para se pedalar em São Paulo, para ciclistas esportivos. Então, eu participei essas semanas de um trabalho muito sério feito com a USP, porque a princípio a USP queria fechar, sempre, né, a USP quer fechar, e um grupo de assessorias, o Daniel Gucci trabalhou nisso também, liderando esse projeto, a apresentação dos caras justificando que não fazia sentido fechar a USP, é de aplaudir de pé. Então, assim, esse é um trabalho que a gente tem que enaltecer. O outro trabalho é a discussão para, enfim, tentar juntar os dois lados da ciclovia ali, os dois trechos da ciclovia que estão separados pela obra do monotrilho há 10 anos. Eu estava lá quando interditaram, ainda pedalava ali. E o terceiro é o uso do autódromo de Interlagos. Ainda existe um quarto que é as APCCs, que são trabalhos que estão sendo discutidos e tentando, né, centralizar um pouco, porque esse eixo é bem restrito em relação ao tamanho de São Paulo todo, esses três espaços, né, USP, ciclovia e autódromo. Então, enquanto todo mundo está trabalhando na discussão, na organização, na credibilidade, né, tentando construir algo que seja racional, um movimento como esse ele acaba indo por outro caminho. Né, acaba dando pano para manga, acabando justificando toda a má impressão que existe, toda a discussão que existe sobre o ciclismo anárquico. Lá atrás, né, 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha placa de proibição em qualquer lugar que você quisesse pedalar. Então, assim, tinha no Pico do Jaraguá, tinha na USP, tinha na Marginal. Então, se você não pedalasse onde era proibido, você não pedalava. Então, já foi uma construção grande, né, orientar esses espaços. E a gente não pode passar por cima disso. Né? A gente não pode achar que vai ser muito mais legal se for de qualquer jeito, se for anárquico, se for. Né? Enfim, acho que, acho que essa é a mensagem só para a gente também não fugir muito aqui, né, do tema. Leandro, acho que tem muito a ver com o que a gente fala, e a gente falou algumas vezes nas últimas semanas aí por causa de fatos que aconteceram, com a questão do doping. Um que faz errado joga a fama para todo mundo, entendeu?
Isso vale para o organizador de prova, isso vale para o cara que pisa na bola com doping, ou com ausência de exame, ou com profissionalismo. A gente é um nicho. Então é muito fácil generalizar. Você pegar a laranjinha podre ali e falar, não, todos são. Entendeu? Ciclista é bagunceiro, ciclista não respeita os espaços dos outros, ciclista não respeita o pedestre, ciclista não respeita o motorista, e aí aí isso vira na USP, aí isso vira na Marginal, aí isso vira na ciclovia da Faria Lima. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque como é uma bolha muito pequena, o que a gente faz impacta para todos os outros. Basicamente é isso. Também acho que é isso. Eu acho que é importante dizer que existe o certo e que existe um caminho que, por mais longo e casa exatamente com o doping, que seja mais longo a ser percorrido, esse caminho é mais virtuoso. Acho que é o caminho correto. É o que no doping e na organização de uma prova são os objetivos que se deve buscar. Falando, aliás, quem não ouviu, ouçam o podcast da Diana Santini com o Álvaro Pacheco, falando sobre as canetas mágicas, que também né? Esse eu até acho que tem seu lugar, mas que é uma boa Esse podcast discussão. tá bem legal, e fica a dica que o dessa semana vai ser muito legal também. É meio continuação, mas vai um pouquinho mais fundo em outras questões. Fiquem ligados. Sexta-feira vai ser interessante. Fiquem ligados, porque eu acho que esse ano a gente vai ter uma situação bem curiosa de ter menos reprises. Assim, acho que as datas do final do ano aqui na Gregário vão trazer a gente com mais conteúdo inédito nesse final de ano, e a gente se esforçando aqui ao máximo para trazer os melhores conteúdos para vocês. Eu já estou ansioso para ouvir esse programa aí, que vem da semana que vem. Ainda nem ouvi o desse, porque esse final de semana eu não ouvi o podcast com a Diana ainda completo. No fim das contas eu ouço para editar, mas não é a mesma coisa. Mas vou ouvir com calma depois também, porque a Diana, além de tudo, é uma ótima ciclista, né? Uma mulher inspiradora aí também para acompanhar. Queridos, muito obrigado. Vamos chegando ao final aqui desse episódio. Vocês querem que eu olhe quanto é que tá o jogo do Vasco aqui? Não, né? O jogo do Vasco acho que ainda não começou ainda. O do Corinthians deu o Corinthians nos pênaltis, né? Começou atrás. O Diego estava lá, virou. Não tem nem brinquei. Aí o Fluminense já fez 1-0, ó. Ixi, tá danado aqui. Não foi bem. Não devia vascaíno. Ter olhado, senhoras e senhores. Nosso vascaíno aqui não vai se dar muito bem hoje. O Vasco já não me ilude mais não, porque tô pra te falar, viu? Mas, bom... Posso falar nada, meu time essa semana foi destaque nas mídias pelo motivo do nosso podcast, então por isso que nós vamos continuar canetas, né? Sexta-feira. Pois é, eu fiquei sabendo. E, nossa, o São Paulo também tá numa draga danada, vou te falar, viu? Porque os caras não conseguem uma notícia boa. Nicolas, bons treinos, viu, cara? Quero ver mais de Strava do que de jantar, hein? Tá na hora de mudar, né? De influenciador de comida para influenciador de treino, né? Por favor. Bora, Pico do Jaraguá essa semana. Vamos dar ali. Boa, a Ana também tá na tocada aí, hein? Gostei. Bora lá. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que chegou aqui com a gente. A gente encerra aqui o programa desejando para vocês uma ótima semana. A gente se encontra no próximo domingo. Eu acho que o domingo que vem, se os dois toparem, vai ser o nosso último ao vivo da semana. Mas do ano? Tem muito conteúdo também do ano. Mas também é o penúltimo domingo do ano também, né? Então tá de bom tamanho. E a gente entrega aqui mais um programa. A gente se vê no próximo domingo. Vou subir a musiquinha. Um beijo para todo mundo. Pessoal.